Bom, hoje eu vou ler Mateus 14. A morte de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse a seus criados: Esse é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-la, temeu o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento do que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou para sua mãe. Chegaram seus discípulos e levaram o corpo, e sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Essa parte mostra como que o mundo funciona, como que por causa de tratados e leis muito bestas, sem muita necessidade, só no jogo da vida, no jogo de crescer, no jogo do poder, funcionam. Porém, quando vemos, assim, do ponto de vista espiritual, uma idiotice tão grande, você vê gente morrendo, atitudes certas sendo deixadas para trás por causa de jogos políticos. É o caso do que aconteceu em Chernobyl, que, como aconteceu a explosão e fazia parte de uma das partes da União Soviética, então não fizeram o máximo possível no momento, atrasaram algumas coisas e tudo por causa de jogo de poder, porque na época aconteceu a Guerra Fria. A Guerra Fria estava bem em desenvolvimento, né? Aliás, foi bem no final, foi perto. Talvez a crise de Chernobyl foi justamente o que causou o fim da União Soviética. O próprio líder colocou assim, que talvez o que começou o início do fim da União Soviética teria sido justamente a explosão de Chernobyl. Então, eu quero dar uma explicação a fundo sobre tudo isso, para que nós consigamos cada vez nos desprender mais dessa necessidade de poder e conseguimos tomar a decisão certa. O que seria do mundo se a decisão certa tivesse sido tomada desde o início, sabe? Não ia existir tanto sofrimento, não ia toda a questão de escravidão, toda a questão de fome que existe até hoje, sabe? Vemos países com muito dinheiro que poderiam talvez resolver o problema. Não vou falar como se eu fosse um economista, mas será que se eles doassem mais o dinheiro, ao invés de deixar preso, imaginando todo o seu patrimônio, sabe? Não seria resolvido pelo menos grande parte desses problemas de fome? Então, para explicar toda essa questão, eu gostaria que ficasse claro, de uma forma que todo mundo entendesse o que aconteceu com essa explosão, o que causou uma explosão, por que é tão grave essa explosão, por que todo mundo fala hoje em dia, mas muito pouco se entende sobre exatamente o que causou as doenças e aonde que chegou, por que essa cidade está abandonada até hoje, né? Então, eu vou fazer uma explicação e pretendo que seja básica. Se vocês ver dificuldade, por favor, que me questionem, tá bom? Então, para começar, nós precisamos de energia, né? E energia, por si, é uma coisa bem complicada de se entender exatamente, mas vou tentar explicar de um jeito bem simples, que a geração de energia foi descoberta, os elétrons, como inventar, como acender a luz, como a corrente funcionava, já se existia há muito tempo. Porém, exatamente como funciona ainda está sendo estudado. Isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, todo mundo sabe que se colocar o fio, aí coloca uma pilha, aí tem a lâmpada lá, a lâmpada acende. Agora, o caminho exato ninguém sabe. Então, vamos do começo. Acho que talvez seria melhor explicar primeiramente os geradores. Os geradores, você tenta pegar uma energia que é mecânica e transforma ela em energia elétrica, porque tem muito mais utilidade para nós. Na verdade, os dois é importante, né? A mecânica e a elétrica. Então, existem os motores, que você pega e converte a energia elétrica em mecânica, que, por exemplo, o motor do carro, né? Você pega a energia elétrica e transforma para o carro andar. Ou você pega o gerador, que é o contrário, ele pega energia mecânica e transforma em energia elétrica. Então, um gerador funciona assim. Faraday foi um cientista que descobriu que, por indução, você consegue criar uma corrente. Então, o gerador é um pouco chato de explicar, mas eu vou tentar explicar mesmo assim. O gerador é basicamente uma... Isso aqui não está funcionando. Você possui um eixo, que é redondo, tá? É um tubo cilíndrico. E aí ele tem uma hélice aqui, eu vou desenhar uma hélice bem mal feita aqui, tá? Uma hélice
uma coisa assim, e você precisa que algo gire essa hélice. Então, tudo que é usinas no mundo, praticamente quase todas funcionam dessa forma. Você cria alguma forma de girar essa hélice. Essa hélice possui um ímã grandão aqui na frente, e ele possui um lado, o sul e o norte, né? Norte e sul. E nisso, vendo de frente, ele é assim, então, ele fica como se fosse uma hélice, então tem o lado norte e o lado sul, e o eixo aqui na frente, e isso aqui fica girando, por causa que está girando aqui na turbina. Então, quando isso aqui gira, são colocados vários fios aqui no contorno, que é chamado de bobina. Então, a bobina fica aqui, por cima, quase que encostando, mas não está encostando. Isso aqui é um ímã, tá? Então, ele tem esses lados aqui. Quando você coloca uma bobina aqui, essa bobina, vamos supor que são fios de cobre. Ele possui elétrons no seu interior, e esse movimento de ficar circulando assim gera o movimento dos elétrons. Então o elétron começa a se movimentar. Ele começa a ir para frente e por causa disso surge a energia elétrica. Então depois que você gera tudo isso aqui, basicamente essa turbina tem 2 fios, falando super resumido, né? E aí se une e aí essa energia vem até os fios da nossa casa e funciona. É isso que é um gerador. Simplesmente é assim que funciona um gerador. Deu para entender? Por causa quando você gira isso daqui, você cria um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético movimenta os elétrons que está dentro do fio. Só que agora, eu sei que ficou fácil de entender, mas agora eu quero dar uma complicada, eu acho que quem quiser pular essa parte pode pular, mas é justamente a parte que não faz sentido. Desse jeito você cria a corrente alternada. Então é o campo eletromagnético que cria a energia elétrica. Isso, por indução. O campo eletromagnético faz os elétrons que lá dentro ficar se mexendo. Então, por teoria, ele vai para frente e você está empurrando os elétrons para frente e os elétrons estão andando. Então, corrente elétrica, por causa do movimento dos elétrons. Só que, quando nós vemos o que acontece, sempre que chega no norte, eu vou falar por exemplo, tá? O elétron que está nesse ponto aqui, ele vai para frente. E quando chega no sul, ele vai para trás. Ou seja, o elétron não está saindo do lugar. Ele fica o tempo inteiro indo e voltando do mesmo lugar. Ele não sai do lugar. Isso é um pouco difícil de entender. Então, nisso, quando você pergunta, tá, então se ele não está saindo do lugar, como que a energia está indo para frente? A explicação que recebemos é que a energia está indo para frente. A energia vai para frente enquanto o elétron não sai do lugar. Então, o que é energia? Tipo, se nada está saindo do lugar, por que a energia está indo para frente? Então, é estranho, eu fiquei com essa dúvida, acho que a minha vida inteira, tentando entender o que se movimenta, então, cadê a energia, se existe o fio, aonde que isso está acontecendo. E ontem, com muito estudo, eu consegui chegar numa conclusão muito interessante. Como eu disse, esse princípio aqui foi um cientista chamado Faraday, e já o discípulo dele, que chama Point, percebeu que quando você cria uma força de eletromagnético, o campo, como se fosse 3 eixos, tá? Um eixo X, um Y e um Z. X, Y e o Z seria para cá. Quando você cria uma força, um campo elétrico forte para cá, e um campo magnético forte também, você cria uma resultante, então esse é um e esse é outro. A resultante vira uma direção da onde que está indo a energia. Então aqui seria para onde que está indo. Então, é como se nesses campos aqui você tivesse criado um X e um Y, e aí a energia entende que ela tem que ir para lá. A energia entende que ela tem que ir para lá. Isso que é estranho, porque quando você imagina um circuito, então um circuito elétrico, aqui seria onde que fica a pilha, tá? E aqui é onde que fica uma lâmpada, por exemplo. E a energia vem daqui para cá, vem para cá e daqui para cá, então. A energia, nós sempre pensamos que ela está passando no fio, mas eu não vou aprofundar muito isso aqui, que é complicado, mas quando você coloca energia, você começa a criar campo eletromagnético aqui, e a resultante desse daqui é para cá, que é o vetor de Point fala isso. E aí, quando aqui é a mesma coisa, então ele resulta para cá. Só que quando você vê que a pilha também cria um campo eletromagnético e a lâmpada também cria um campo eletromagnético, a resultante é para cá, e essa daqui é para cá. Então, a energia, ao invés dela passar por dentro do fio, ela passa por fora. Essa é a parte interessante de tudo que eu demorei muito para entender.
a energia ela passa em maior parte por aqui, vamos supor, a maior parte realmente está passando em volta do fio, em volta, só que sem encostar. Aonde que existe um campo eletromagnético, ela está passando infinitamente. Então, mesmo que o fio é dessa espessura aqui, a energia está passando em tudo, em mais de 1 metro. É óbvio que a maior parte que é concentrada perto do fio, porque é onde que o campo eletromagnético está mais forte, mas a energia também passa reta, também passa daqui para cá, direto. Então é como se os fios fossem simplesmente o guia, explicando o mapa do tesouro, aonde você tem que chegar. Mas depois que eles entendem, depois que a corrente se transforma por completo, todo o caminho se completa, a energia entende aonde que ela tem que chegar. Ela pode até pular, se esse campo for forte o suficiente e interagir com esse daqui, ó, ela consegue pular direto para cá ao invés de passar por dentro do fio. É interessante que funciona dessa forma, mas de novo volta a pergunta. No fim das contas, o que é energia então, né? Porque não tem nada a ver com a eletricidade, não é os elétrons em movimento. Isso é a corrente elétrica. A energia que é gerada, que faz a luz acender, é uma outra coisa. Dúvidas? Deu para entender? Deixou a dúvida, né? Mas deu a entender. Então, agora, como vocês já entenderam como funciona um gerador, que é isso daqui, eu queria explicar como que funciona um reator nuclear, para explicar como funciona uma usina nuclear. Como eu expliquei, a maioria dos sistemas precisa que alguma coisa passe nessa hélice aqui para girar e fazer tudo isso aqui funcionar. Então, no caso de uma hidrelétrica, é a água que fica passando aqui e faz essa turbina. No caso de uma eólica, é o próprio vento, que já é aquelas hélices gigantescas aqui, né, que faz tudo isso aqui funcionar e já passa eletricidade. No caso de uma usina nuclear, você precisa de vapor. Então você usa o vapor para tudo isso aqui funcionar. O reator nuclear é onde acontece a fissão, é onde você pega o átomo do urânio e você arranca os nêutrons dele. E esse nêutron começa a correr e bate em outro nêutron e vai começando uma explosão gigantesca que vai liberando energia. Então, eu demorei muito para conseguir também entender essa parte, mas deixa eu pegar uma outra caneta aqui. O reator, basicamente, são vários canos bem fininhos, fazer assim bem simplificado, tá? Mas é um cano que tem, cada 10 centímetros por 10 centímetros mais ou menos, tem várias varetas dessa daqui. E dentro de cada vareta tem uma pastilha, e essa pastilha ela tem mais ou menos 1 centímetro. Essa única pastilha já é equivalente a, se não me engano, 22 caminhões de diesel. Uma pastilha desse tamanhozinho, ela consegue gerar muita energia. Então, por isso que ela é muito forte, né? Então, uma pastilha que é quase desse tamanhozinho mesmo, do tamanho real que eu desenhei, a vareta tem mais ou menos 8 metros de comprimento, e ela tem um feixe que tem mais ou menos 10 dessa daqui. O próprio urânio, ele por si só, ele já começa uma reação. Então, esse material aqui, esse metal, é um metal específico que é feito para isso, porque os neurônios conseguem passar aqui. O neurônio, então, fica, como ele é um material instável, ele fica estourando, né? Fica vazando o neurônio, nêutrons o tempo inteiro, e aí começa a aquecer esse tubo. Esse tubo aqui consegue chegar a mais ou menos 600 graus Celsius, e a água que está passando aqui, deixa eu ver se tem um azul aqui para ficar mais didático. E a água que fica passando aqui fica superaquecendo. Então ela aquece pra caramba e passa dentro de um sistema que é o sistema primário. Eu vou desenhar melhor aqui para vocês entenderem. Deu para entender o que é a fissão? A fissão é como se tivesse um átomo, deixa eu desenhar um átomo aqui. Ele tem vou dar só uma cor mesmo, mas ele tem os prótons e os nêutrons aqui dentro. E tem os elétrons circulando no contorno, como nós já sabemos. E aí a fissão é você arrancar um nêutron que tem aqui, e esse nêutron sai e viaja a uma boa distância. E ele viajando nessa distância, ele libera energia, porque a força nuclear é muito forte. É uma das 4 forças, né? A força forte é uma das 4 forças da natureza. Então, esse próprio nêutron vem e viaja e bate em um outro átomo desse daqui, por exemplo, ele vem, bate aqui e libera também. Então, isso daqui fica explodindo infinitamente. Por isso que a usina, praticamente o serviço de quem trabalha na usina é equilibrar essa reação, para que ela não se torne forte demais. Senão eles podem. Se não existe nada que pare, essa potência vai aumentando e é superaquecendo. Então você precisa equilibrar isso com barras de controle, que praticamente são barras que descem aqui no meio, aí impede o nêutron de passar. E também com água. Essas duas coisas são o que regulam, então.
Agora, desenhando simplificadamente também uma usina, para vocês entenderem como funciona, ela tem essa parte principal, que é o tanque, que é o núcleo, e aqui dentro é onde que acontece, é onde está o reator, é aqui que fica acontecendo tudo isso aqui que eu falei. Então aqui é a parte que fica aquecendo, e vem a água por baixo aqui, e essa água que está por baixo sobe super quente, né, por causa dessa reação, e ela fica circulando assim. Vou desenhar simplificado aqui. Essa água, ela é radioativa, e ela nunca vai poder, ninguém nunca vai poder encostar nessa água. Essa água é completamente radioativa. Existe um sistema secundário, deixa eu ver se eu consigo fazer com outra cor. O sistema secundário é justamente o que consegue pegar, ele tem um tanque, e aqui tem água, e essa água aqui ela evapora por causa da temperatura dessa daqui que está passando. Então essa água evapora, e em forma de vapor, ela vem, passa por um cano, que desce, e pega numa turbina. Aqui, acho que não vai caber. Aqui está a turbina, tá? A turbina é exatamente isso daqui, tá? Então o vapor chega aqui, e isso aqui começa a girar, então gira um eixo que tem para cá, e aqui tem um gerador, que é exatamente isso daqui. E por causa dele estar gerando energia, ele pega os fios e leva lá para nossa cidade. Aí esse sistema se completa, ele desce aqui, né? Deixa eu ver. Essa água vem para cá. E essa água aqui, ela estava em vapor, né? E quando ela passa por aqui, ela precisa ser resfriada também. Então vem um terceiro circuito de água, que vem inclusive a água do mar, e resfria essa daqui. Então essa água aqui vem em vapor, condensa e vira água de novo, líquida, e aqui ela evapora e fica nesse ciclo infinito. É isso que um reator faz. Assim ele gera tanta energia. Esse sistema inteiro ele fica também submerso, né? Tipo, esse tanque grandão aí tá embaixo da água também, né? Isso aí tem embaixo da água. Então, depende de qual é o reator, depende de muitas coisas. Existem vários tipos. Tanto que o de Chernobyl não estava debaixo d'água, não. Se não me engano, o de Angra do Reis, Angra, que é o nosso brasileiro, tem Angra 1, Angra 2 e Angra 3, eles ficam já debaixo d'água mesmo. É um sistema muito mais inteligente, né? Mas não é inteiro, tem umas partes que fica para fora, porque é a parte onde você precisa trocar as barras de controle e as barras de combustível, para você colocar mais plutônio, né? Então essas partes, se eu não me engano, fica fora d'água, tá? É muito difícil você tentar entender a estrutura porque não tem plantas, sabe? Eu como engenheiro, eu queria ver mais em forma de plantas e desenhos, mas é difícil. Você vê no YouTube uns desenhos simplificados. E como que eles fazem para que essa radiação não cause problemas para a sociedade que vive em volta? Existem várias formas de contenção, né? Eles descobriram que o concreto é a melhor coisa que existe para conseguir parar e brecar de passar para frente. Então, hoje em dia é super bem feito, né? Existem paredes de contenções muito grossas de aço e concreto, que tem paredes de 1 a 4 metros de distância, para vocês terem noção. Então, tá bem protegido hoje em dia, né? Mas na de Chernobyl não tinha tanto, por causa que eles achavam que era o suficiente. Existia também o concreto, mas se não me engano era um concreto muito fino, e foi um dos problemas, porque era mais barato. Existia já as usinas que eram dos Estados Unidos, que era quase eficiente, mas por causa da Guerra Fria, a União Soviética queria provar que as delas também era melhor e gerava muito mais, tinha as novidades dela. Óbvio que dessa forma também tinha suas peculiaridades, sabe, que acabavam sendo boas em questão de produtividade, mas em questão de perigo, estava muito errado. Entendi. E os trabalhadores não ficam muito expostos à radiação, tipo, prejudicando a saúde? Não, eles não ficam aqui dentro. Essa parte de concreto, tem uma tampa aqui em cima, essa tampa aqui são como se fossem vários painéis, vamos falar assim, pré-moldados de concreto, e aí quando você precisa fazer a substituição dessas barras, que não é com muita frequência também, você tira toda essa tampa aqui, e aí você tira a água, e aí você consegue puxar essas varetas, e aí sim, mesmo assim o cara tá dentro de uma máquina gigantesca, porque o que pega aqui, isso daqui é como se tivesse um guindaste aqui em cima, um guindastezinho. E aí esse guindaste pega aqui a vareta, já troca a vareta, meio que tudo no robô, não é a pessoa que vai lá colocar a mão, entendeu? Entendi. Mas é perigoso da mesma forma, e por causa disso que quando eles entram no lugar, que se não me engano é subterrâneo também, eles já trocam de roupa, todo dia eles têm que trocar de roupa, todo dia eles têm a inspeção, eles têm as maquininhas que ficam passando no corpo assim para ver se sobrou qualquer coisinha, porque se for um grão de areia que seja, a pessoa já fica
mesmo que esteja na pele, ele já fica emanando esses raios de radiação, e esses raios já vai furando a pele e vai acabando com o DNA, entendeu? Caraca. Inclusive sobre... Perguntou coisa? Eu só queria saber, para conseguir mentalizar melhor, você sabe qual que é o tamanho dessa usina? Bom, imagino que o tamanho de cada uma é diferente uma da outra, né? É muito grande, né? Por exemplo, as varetas que eu tô falando, que essas daqui, elas têm 8 metros. 8 metros dá o quê? 3 vezes isso aqui, quase. Entendeu? Então, só as varetas já é bem grande. Então, o negócio inteiro aí dá... Não sei nem estimar, se não me engano, era 120 metros. Deixa eu pensar, 120 metros? É uma coisa bem grande, não lembro certinho, tá? Vou também, mas é bem grande mesmo. E tanto que a de Chernobyl, pra vocês terem noção, só essa tampa aqui, que era um pouco diferente, não era de concreto, eram uns negócios de ferro que servia para trocar, as pessoas podiam até passar por cima, elas pesavam 1.000 toneladas. Então já era bem pesado. Agora chegando, como vocês conseguirem entender, deu para entender, não é um sistema muito complicado, né? Basicamente é você pegar uma coisa que é radioativa e ficar fazendo ela superaquecer o aço, que não é aço na verdade, é um metal específico, que aquece a água e essa água gera um vapor. E o vapor gira isso daqui e gera energia. É basicamente isso, e fica esse ciclo infinito. E como eu falei, o serviço dos caras era só ficar equilibrando isso daí. Então, agora falando do que aconteceu em Chernobyl, foi que em 1986 eles tinham já 16 dessas usinas funcionando com esse mesmo sistema. Se não me engano é RDMK-1000 o nome desse reator específico. E eles queriam fazer um teste, eles estavam pensando, se acabar toda a energia, como que funciona? Se acabar toda a energia, tipo, tiver um apagão, o que acontece com a usina, né? Então eles começaram a simular. E nisso eles colocaram a usina no estado extremo. Pelo que vi, foi várias decisões erradas do engenheiro-chefe que estava lá. Além disso, existia um problema próprio nesse sistema, que depois que foram entender, primeiramente eles começaram a culpar as pessoas para a União Soviética não sair como errada, e depois que descobriram que o erro, na verdade, estava na máquina. Então, foi uma tomada de várias decisões sucessivas erradas, onde que a máquina ficou mais de 10 horas trabalhando em situação crítica, porque a ideia era fazer o experimento, se não me engano, era para fazer tipo meio-dia, e aí teve um problema de alta demanda que precisava fazer. O certo seria eles deixar para fazer esse teste no outro dia. Mas não, eles falaram, não, vamos esperar essas 10 horas, ou seja, ficou trabalhando completamente errado, para depois fazer um teste. Além disso, as pessoas que estavam ali, como era para fazer as pessoas da tarde, da manhã, eram as pessoas que tinham experiência e conhecimento para fazer todo esse teste. Mas, quando trocou o turno, ninguém sabia o que estava fazendo. Então, eles estavam seguindo ordens meio que cegas. E tudo indica que o chefe também, o engenheiro-chefe que acompanhou, ele sim dobrou o turno para conseguir acompanhar isso daí, mas ele estava super ignorante, não ouvia... O próprio pessoal que trabalhava lá falou, não faz sentido isso que você está pedindo, mas o cara falou que eles iam perder o emprego se ele não seguisse, então eles tentaram seguir ao máximo, fizeram tudo certo, e mesmo assim aconteceu a explosão. Então o que aconteceu foi que eles abaixaram pra caramba a potência e acharam que não ia explodir porque existe barras de... Como que eu vou explicar isso aqui para vocês? Como eu falei para vocês, isso aqui é uma das varetas que fica dentro dos feixes. Os feixes são como se fossem quadradinhos assim, ó, com várias dessas varetas dentro, tá? Várias varetas assim. Todas espaçadas, inclusive a água passa por dentro, assim, passando em cada vareta. Só que do lado desse feixe já tem outra vareta, outro feixe, né? Então, um nêutron que vaza daqui, por fissão, ele vem e consegue explodir daqui de dentro, ele consegue isso daqui. Cada nêutron consegue liberar mais ou menos mais 2 nêutrons. Então isso aqui fica infinito, sabe? Um bate no outro, outro bate no outro. E são vários desses feixes, tá? São 100 e poucos desses. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários assim. Vou fazer bem rápido aqui. Vários. Então, os nêutrons ficam batendo infinitamente. Esse bate nesse daqui, esse daqui bate nesse. E existem as barras de controle. São barras que descem entre isso daqui, são como se fossem cruzetas, hoje em dia, são cruzetas, que separam isso daqui. E essas barras, ela absorve o nêutron para de existir porque ele bate aqui e é absorvido. E isso faz parar a reação. Porém, por causa do teste, como a potência estava muito baixa,
eles tiraram todas essas barras que existem de proteção, todas, se não me engano eram 200 e poucas, e eles subiram todas, o limite mínimo de trabalho era 15, e eles estavam operando só com 6 robôs, se não me engano. Então, quando eles apertaram, a máquina começou a subir num nível gigantesco de energia que estava acontecendo, que eles não esperavam, por causa que a máquina tinha uma potência de 30, a máquina operava mais ou menos 1.600 megawatts. E aí, eles abaixaram até 600, e era para manter em 600, mas como deu tudo errado, aí começou a baixar, baixou até 30, quase que a máquina parou. Então eles pensaram, já que parou, nós precisamos retomar a potência, vamos subir todas essas barras. E aí quando eles subiram todas as barras, começou a retomar mesmo. Só que nisso, a máquina já estava em estado extremo do que poderia acontecer, de todas as decisões erradas possíveis, e além disso eles descobriram que essa barra tinha um problema que, na ponta dessas barras, então vendo a barra de baixo assim, bem simplificada, tá, gente? Né? Nada disso. Quem tá vendo entende sabe que não é nada disso. Mas na pontinha dessa barra aqui tinha carbono. Porque também, pelo que entendi, era um sistema mais barato que funcionava desse jeito. Então, quando eles apertaram um botão, existe um botão em todas as máquinas que para por completo a máquina, que faz descer toda essa proteção aqui de uma vez. No caso dessas daqui, se não me engano, era nas de hoje desce, e nessa daí sobe, ou é o contrário, tá? Quando apertaram um botão, essa ponta entrou em contato primeiro, de todas ao mesmo tempo, então isso daí virou um detonador. O que era para parar a máquina por completo serviu exatamente como um gatilho, e nisso a máquina explodiu. Essa tampa aqui foi arremessada, mais de 1.000 toneladas foi arremessada, o tanque vazou, o urânio ficou exposto e vazando em forma de fumaça. E nisso, a decisão certa da União Soviética deveria ser alertar o mundo, para todo mundo tomar cuidado, né, nas ruas, mas não aconteceu. E só para vocês terem noção, foi uma empresa a 1.100 quilômetros de distância, que foi na Suécia, para vocês terem noção, que percebeu no mesmo dia um nível de radiação extremamente alto. E eles mandaram mensagem para a União Soviética e falou, aconteceu alguma coisa? Eles falaram que não aconteceu. Aí eles falaram, não é possível, isso aqui está muito alto, está muito alto. Na Suécia, gente, 1.200, na verdade, 1.200 quilômetros de distância dá o quê? Tipo, daqui ao Brasil, até o... É muito distante, e mesmo assim a União Soviética não se pronunciava. Depois de 3 dias, a Suécia percebeu e falou, não é possível isso estar acontecendo. Eles foram e mandaram um comunicado internacional. E nisso a União Soviética decidiu admitir que tinha acontecido. Mesmo admitindo, eles disseram que estava tudo sob controle, mas não estava completamente bagunçado. Então, estava perigoso, só para vocês entenderem, é como se desenhar como se fosse a usina pequenininha aqui, ó. Ele era assim, o núcleo estava aqui. E aqui tinha, por exemplo, uma chaminézinha aqui. Quando aconteceu a explosão, tudo isso aqui quebrou. Ele ficou praticamente um buracão assim. E saía fumaça, muita fumaça aqui. E as pessoas estavam começando... os primeiros bombeiros acharam que isso daqui era um incêndio normal. Então eles foram, levaram água. E em menos de 1 hora já estavam morrendo, pra vocês terem noção de tão perigoso que estava isso daqui. A pele começava a queimar. Eu acredito que é um dos piores jeitos de morrer, sendo sincero. Porque você derrete inteiro, de fora para dentro. Você começa a queimar, tipo... Nós fala que é queimadura de 3º grau, mas porque não existe tipo mais, sabe? Mas a pessoa é morta queimada por completo. Porque só para você entender o que é a radiação, na verdade, é porque esse átomo de urânio, ele nunca para de soltar. Então, acontece a radiação gama, a alfa, a beta, e cada uma é uma coisa. Por exemplo, dá para você liberar os átomos, dá para você liberar os prótons, ou os nêutrons, ou os elétrons. Os 3 são os que vão entrando assim e vão arrancando os pedaços. Então, por exemplo, o alfa, ele não consegue perfurar, ele é um próton e um nêutron. 2 prótons e 2 nêutrons que são liberados. Se ele pega na sua pele, ele não consegue entrar. Mas se você comer ele fica rebatendo dentro do seu corpo infinitamente. E isso vai queimando você por completo. Então, tentaram dar boro para as pessoas comer, porque boro absorve um pouco desses nêutrons, mas nada funcionava. Tanto que uma das ideias, como estava, por exemplo, estourou aqui, né? Então a fumaça ficava nesse sentido aqui, reto assim, depois virava para o lado. Eles precisavam achar alguma forma de fechar isso daqui, só que ninguém podia chegar perto. Então eles tentaram com o helicóptero, e aí aconteceu a famosa cena do helicóptero, que o helicóptero chegou mais ou menos nessa distância aqui e parou de funcionar. Caiu. Tem gravado isso, virou uma cena muito famosa.
Então, deu um trabalho gigantesco. Vieram outros helicópteros e tentaram seguir uma distância mínima, sabe? Só pode vir mais ou menos até aqui, para jogar areia e bora aqui dentro tentando tampar isso daqui. Jogaram mais de 5 toneladas tentando tampar isso daqui. Só que à medida que ia tampando, nada funcionava, alguma coisa ia piorando. Por exemplo, esse núcleo que estava superaquecido, ele começou a descer. Então ele estava quase chegando na água que existe. Se ele chegasse na água embaixo, ele ia começar a contaminar tudo. Então... Isso. E aí começaram Teve um cientista que foi esse Valery Legasov, ele ajudou pra caramba, pode-se dizer que ele se sacrificou em nome de muitas pessoas, ele que ajudou o pessoal da política a tomar a decisão de esvaziar a cidade, porque a União Soviética não queria de jeito nenhum, falava que não, que estava tudo sob controle. Vocês imaginam, né? Imagina com o pessoal de hoje em dia como que é esconder as coisas, então imagina na época com a União Soviética ainda, e com a KGB no meio ainda. Era muito difícil. Então ele conseguiu, ele se sacrificou, ele voava 6 vezes por dia mais ou menos aqui, tentando ver o que dava para ser feito. E nisso ele sabia que ele estava se colocando em risco por completo, ele recebeu radiação mais de 20 vezes o que era para uma pessoa receber. E ele sabia que ele estava se sacrificando, mas era em relação a uma coisa boa. Então, algumas das decisões foram tomadas por ele, por exemplo, essa do helicóptero foi ele que liderou. Teve outras que foram mineiros, eles tiveram a ideia de colocar mineradores por baixo, foram 400 homens, e esses homens também sabiam que ia morrer, então eles se sacrificaram, sabe? Eles sabiam que estavam se colocando em uma condição péssima. Eles iam por baixo aqui e criaram uma contenção por baixo. Não sei o que é, sendo sincero, não sei se é concreto, mas para que isso aqui parasse de descer e não chegasse no lençol freático. Além disso, existiam as bombas de refrigeração, que são bombas que ficam aqui do lado, nem sei se fica dentro da usina, mas são 4 para cá e 4 para cá. E essa bomba estava cheia de água. Se isso explodisse, ia espalhar como se fosse chuva para todo lado, chuva completamente radioativa. Então também foi uma equipe de 3 mergulhadores que tiveram que entrar, se entregar por completo também, entrar na fábrica completamente abandonada, descer e chegar e abrir manualmente para sair água. E nisso, abrindo a água caía tudo neles também, então tudo errado, sabe? Mas não tinha outro jeito. Isso aqui, do ponto de vista de engenharia, hoje em dia é considerado uma das estruturas mais complexas já criadas pelo homem, pra vocês terem noção. Tanto que a maior estrutura metálica móvel inventada foi para tampar isso daqui. Como eu falei, a União Soviética tomou decisões completamente erradas do que fazer. Então, o que eles foram fazendo no tempo, o que foi possível, eles criaram como se fosse um sarcófago. Eles criaram uma estrutura de concreto aqui do lado, uma estrutura de concreto aqui também, na frente, em todos os lados, e por cima tentaram tampar, criaram uma estrutura gigantesca aqui, de aço e concreto, e foram tentando tampar, mas nunca funcionou 100%, porque como eu expliquei, né, quem chega aqui em cima toma radiação por completo, colocaram guindastes gigantescos tentando tampar aqui, mas nunca tampou por completo. Esse daí foi feito em 1986, que foi sarcófago foi mais urgente para tentar parar tudo, mas não funcionou. E se não me engano, foi em 2000 e pouco, não vou falar ano certinho, não lembro quando que foi, eles tiveram outra ideia de fazer uma estrutura metálica assim, ó, que é um arco gigantesco. Gigantesco mesmo. Esse arco, dá para depois vocês verem no Google, é muito grande. É um arco que consegue pegar um prédio inteiro. Então vocês imaginam, por exemplo, pegar um prédio que está pronto e vocês criam um arco, só que o arco nem está no lugar, porque não existe como você construir, porque esse lugar é completamente radioativo. Eles construíram, se não me engano, 100 e poucos metros de distância, esse arco. E a ideia desse arco, a usina vista de cima, ela é mais ou menos assim, o reator 4, o reator 3 está aqui do lado já, vai ter um corredor grandão aqui, aí tem o reator 1, o reator 2, tem uma chaminé grandona aqui que é importante, outra aqui. Então foi aqui que explodiu tudo. Então aqui primeiro eles fizeram o sarcófago, que é essas estruturas de concreto, que não adiantou muita coisa. Era para durar 30 anos, durou 10, porque quando você estuda corrosão, você estuda realmente com uma coisa de 30 anos, mas do nível disso, que era uma coisa que não tinha acontecido no mundo antes, ninguém sabia como reagir. Então tentaram de toda forma aqui concretar, mas pode-se dizer que o buraco nunca ficou 100% tampado, que é bem aqui o núcleo, né? Não conseguiram tampar tudo. E aí fizeram uma estrutura metálica numa distância bem grande, que é um arco. E tiveram que inventar trilhos que conseguissem levar isso daqui, porque essa estrutura ficou pesando, se não me engano, 170 toneladas. É uma estrutura muito grande. Se você fosse subir ela com guindaste estourava as rodas. Então eles inventaram trilhos
Isso daqui foram levando até aqui e conseguiram. Pode-se dizer que tampou. Mas, como eu disse no começo da palestra, o mundo é muito ruim e o jogo de poder é sempre o que prevalece. Então, se não me engano, foi em 2017 que aconteceu a guerra da Ucrânia e da Rússia. E eu esqueci de falar para vocês que Chernobyl fica na Ucrânia. Então, adivinha o que fizeram? Pegaram um drone e atacaram aqui. Agora, de novo, está exposto tudo isso daqui. E hoje em dia está em questão como que vai ser tampado isso daqui. Ninguém mais sabe. Por quê? Só para vocês terem noção. Existe urânio, existe césio, existe plutônio. O plutônio e o césio são subprodutos do urânio. Então, o césio, por exemplo, a meia-vida dele é de 30 anos. 30 anos vai demorar. Hoje já faz 40 anos Chernobyl, ou seja, a concentração caiu pela metade. Isso que significa meia-vida. Então, daqui mais 30 anos, daqui mais 20 agora, né, vai cair mais metade. E vai ficar assim por muito tempo. Agora, o plutônio, a meia-vida dele é de 24 mil anos. Então, é muito provável que essa cidade nunca mais vai ser populada de novo. Vai ter população lá, porque cresceu vegetação em todos os lados. Os animais crescem, os animais vivem lá, e agora já foi provado que muitos animais estão sofrendo mutações lá. Talvez surjam novos animais que nós nem saiba que existe lá. Só que existe muita vegetação. Eu acho que é por causa da vegetação que nunca vai ser mais possível, porque teria que tirar toda a vegetação. E quem vai se expor, sabe? A folha está contaminada, o caule está contaminado, o tronco está contaminado. Você precisa ficar cortando ali, e quem já trabalhou com madeira sabe que na hora que você vai cortar com a serra ali, voa madeira para todo lado. Não existe mais como. Eu não vejo mais forma de resolver esse problema. E agora, o Valery Legazov, eu acho que é legal falar sobre ele, porque ele foi um herói. Muitas poucas pessoas conhecem sobre ele. E na série, tem uma parte interessante que saiu uma série de Chernobyl, muito interessante para quem quiser entender mais. E na série fala bastante dele, ele é o personagem principal. E no final ele se suicidou. Porque o problema que tinha nessa máquina maior, que era esse daqui, ele tinha que ter coragem de falar. Então, quando ele foi depor, ele não falou. Ele não teve coragem de falar porque ele sabia que ele ia ser morto pela KGB. KGB, para quem não sabe, é como se fosse FBI, só que da Rússia, né, da União Soviética. Então, ele já sabia que estava sendo perseguido por saber demais. E ele, no dia do seu atestado, na série, mostra como se ele teve coragem de falar, mas na verdade ele não teve. O que aconteceu foi que em público ele falava em uma coisa, mas em privado ele criava vários posts para tentar corrigir isso, porque como eu expliquei, existiam 16 usinas dessa funcionando, uma explodiu, então 15 ainda estava em risco de explodir. Então ele fazia várias propagandas, vários comerciais para tentar que as pessoas se conscientizassem para que melhorasse. Mas não dava certo, de jeito nenhum. E ele teve essa grande repressão da KGB e do governo, e nisso ele se matou, 2 anos depois. Só que por ele se matar, que movimentou. Aí realmente funcionou, as pessoas começaram a levar a sério o que ele falou, a União Soviética teve que admitir o problema nas suas máquinas, e a partir daí consertaram as outras 15 máquinas que existiam. Então vale a pena lembrar, sabe, existem pessoas que são heróis, não só ele, como também os 3 mergulhadores, que tiveram coragem, os 400 mineiros que tiveram coragem de ir lá no fundo, realmente entregaram sua vida para fazer tudo isso. E será que nós, mesmo que nós ensinamos tudo isso, será que se acontecesse hoje aqui, nós teríamos coragem? Será que nós seríamos um desses 400 mineiros que teria coragem de entregar tudo para morrer nas piores condições possíveis? Lá embaixo, na onde que eles estavam cavando, estava 50 graus de temperatura. Então eles estavam trabalhando pelados, para vocês terem noção. Eles não aguentavam ficar de roupa lá embaixo. Então, respirando aquele pó tóxico. Então, pior condição possível. Os mergulhadores, então, eu não consigo nem imaginar. O lugar completamente risco de cair. Até hoje esse lugar tem risco de cair, né? Concretaram, mas cada parede está de um jeito, ninguém sabe, ninguém consegue fazer uma verificação completa, estrutural. Então, eu não teria coragem, sabe? Eu não teria coragem de jeito nenhum. Nem de ir para baixo, porque eu tenho agonia de lugares fechados, e nem da questão da água, eu morro de medo de água. Então, é isso, gente. Minha palestra, eu acho que vale a pena sempre lembrar heróis de verdade, ao invés de nós ficar sempre falando de pessoas, jogadores, igual está acontecendo agora com a Copa, como se fosse grande coisa, sabe? A Virgínia separou do Vini Júnior. Que interesse tenso, sabe? As pessoas de verdade estão sendo esquecidas. É isso. Obrigado, gente. Deixa eu só falar mais uma curiosidade que eu esqueci no finalzinho, que é
A cidade de Chernobyl, antigamente, ela foi uma cidade onde viviam judeus e poloneses. E aí, na Segunda Guerra Mundial, os judeus foram mortos e os poloneses também foram mortos depois de um tempo. Então essa cidade virou uma cidade abandonada e aí virou uma cidade nuclear, porque a União Soviética teve a ideia de criar as usinas ali, só que não morava ninguém ali, porque todo mundo sabia que era um lugar que teve muitas guerras ali. Então eles começaram a criar vários incentivos e também para as pessoas que iam trabalhar lá. Só que todo mundo que era formado em física nuclear, engenheiros nucleares, essas coisas, eles não queriam muito, eles já tinham empregos nos lugares que eles trabalhavam. Então foi incentivado que cada pessoa fosse morar lá e eles levariam sua família, e tinha vários incentivos, salários maiores, cidade futurística, né, tipo, bastante tecnologia para a época. Só que a maioria das pessoas eram novas, eram recém-formados, então, tipo, de 23 anos, aí eles tinham suas famílias, tipo, mulher e filhos, eles aceitavam esse serviço, então eles foram. Então, só para nós ter noção também que a maior parte do povo que estava operando essas máquinas eram pessoas muito novas, sabe? Realmente era uma coisa que estava tudo previsto para dar errado, parece. E também por essa questão de que antigamente foram os judeus que moravam ali e morreram, será que não parece alguma coisa de karma, sabe? Será que a energia não bate? É só um questionamento, não é uma afirmação. Porque, por exemplo, as pessoas eram novas demais. Isso daí aconteceu há 40 anos atrás. Será que faria sentido que as pessoas, que eram os alemães que trabalharam ali e mataram os judeus, morreram e reencarnaram e mais ou menos com 20 anos foram morar no mesmo lugar e depois receberam toda a radiação de volta dos campos de concentração? Eu acho interessante pensar dessa forma, porque realmente essa coisa dessa época dos judeus e ter todas essas guerras, né, contra... Até hoje, né, existe muito preconceito contra, né? Realmente a espiritualidade mostra, né, que teve algumas coisas ali que foram karmas, tanto com os judeus, tanto na Alemanha nazista também teve muito trabalho assim da espiritualidade nessa questão, né, de karma, nas encarnações, de nascer em tal povo, né. Bom, então, Nelly, obrigado pela palestra, primeiramente. Eu gostei muito, sendo bem sincero, eu achei que foi muito assim uma aula essa que eu realmente sou aluno que estou aprendendo agora, então assim, nossa, quase não tenho perguntas aqui, é mais colocações. Não me veio muitas perguntas assim, acho que foi bem completo a forma que você explicou tudo certinho. Eu achei bem legal que você conseguiu unificar a parte da morte de João Batista com esse Chernobyl. Eu achei que fez sentido porque realmente essa briga por poder, sabe, é mais a briga por poder do que pela verdade, sabe? A pessoa querendo provar que ela está certa, uma nação querendo provar que está certa com uma ideia, com alguma crença, e não focar no que está acontecendo ali, sabe? De verdade, o que está acontecendo. Através dos estudos, eu acredito que a maior época assim, que a humanidade teve avanço tecnológico, eu acho que foi nessa época da Guerra Fria, sabe? Que teve toda essa briga, né? Teve a guerra espacial, né? Essa guerra espacial, assim, quando você para ver o avanço que ela trouxe tecnológico para a humanidade, é muita coisa coisa mesmo, sabe? Quase tudo de tecnologia que nós temos hoje dentro de casa surgiu com o avanço nessa guerra espacial, sabe? Essa coisa do celular, computador, tudo isso surgiu na época que eles estavam ali tentando achar formas de ir para o espaço, sabe? E hoje são aparelhos que a gente tem dentro de casa normal, sabe? Muitas coisas mesmo. Barrinha de cereal, sabe? Essas barrinhas de cereal foi uma coisa que eles inventaram para os astronautas, sabe? E hoje tem as barrinhas de proteína. Então, quase tudo que existe hoje foi por causa dessa briga deles cada um querendo chegar primeiro, para mostrar ser o melhor no poder, né? Então, assim, a União Soviética, a gente sabe que eles fizeram muitas coisas ruins, né? O governo comunista ali da época, mas é válido sim dizer que nessa coisa da tecnologia eles se esforçavam muito para estar à frente do mundo, né? Tanto que a guerra espacial, é considerado que quem ganhou foi os Estados Unidos porque eles foram o primeiro a chegar na Lua, mas a União Soviética foi o primeiro assim a trazer informações do espaço, sabe? Eles foram o primeiro a chegar no espaço.
Então, assim, nossa, a União Soviética fez muita coisa antes dos Estados Unidos nessa questão tecnológica, sabe? Quando você vai ver a história, parece até que os Estados Unidos aproveitou todas as informações que eles já tinham conseguido para conseguir chegar na Lua primeiro, sabe? Então, assim, é lógico que eu sou completamente contra tanto o governo comunista, tanto a forma que eles levaram, igual você explicou aí, que eles fizeram completamente sem preparo nessa questão da usina que explodiu em Chernobyl, e com certeza foi só por essa questão de poder também, sabe? Acho que eles queriam ser o país que mais tem usinas nucleares, não sei, que se prova ter mais poder, tem mais autonomia, né? Eles têm mais tecnologia. E essa briga é uma coisa assim, que por mais que trouxe avanço, quando tem ego no meio disso, de querer ser o melhor, mostra que dá tudo errado, sabe? A gente já conversou disso, aquela coisa da escala de Maslow, né, os degraus de Maslow, e realmente parece que está errado, porque quando chega nessa questão do poder, quanto mais poder você tem, mais você quer, sabe? Parece que não avança, não sai disso. Né? Então parece que realmente todo governo que chega nesse estado de quer ser o maior de todos só por egoísmo mesmo, sabe? Não tem nenhum plano assim de melhoria para as pessoas, chega nesse estado, acontece essas coisas. Sabe? Por mais que avança tecnologicamente, mas ao tanto de coisas, sabe? Essa coisa de Chernobyl é um problema que está aí até hoje, vai ficar aí por muitas gerações, né? É muito estranho como essa questão da guerra realmente está no nosso DNA, né? Porque nós tenta fugir disso, mas nós caímos em uma nova versão dessa, melhorada, mas ainda da mesma forma. Porque, por exemplo, vemos isso na questão da espiritualidade também, sabe? Que acho que é o ponto mais certo que nós poderíamos fazer. Mas vamos pensar, por exemplo, na questão das palestras mesmo, que nós fazemos. Sempre que chega a nossa vez de fazer, nós vai muito a fundo, sabe? Nós evolui. Da mesma forma que a guerra, quando o país precisa provar que ele consegue, nós também tem que provar para nós mesmo que nós conseguimos fazer a palestra, sabe? E é justamente a época que nós mais aprendemos. Eu fico pensando, essa semana, por exemplo, eu não consegui tanto minha disciplina. Então, minha palestra praticamente foi feita em 3 dias, 4, vai. E esses 4 dias aconteceram justamente por causa disso, por causa da guerra, sabe? Por causa que a guerra quer vir aqui e fazer essa palestra dar certo. E não uma competição, não falo na questão de competição, mas de que essa coisa de impulsionar e de provar e fazer acontecer, parece que está no nosso DNA, sabe? A hora que nós tem que provar, isso se torna forte e nós evoluímos. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acredito que isso da evolução pela competição, sabe, pela dor, né, nesse caso, talvez seja até outra parte do defeito do universo, né, porque até onde conta as histórias da revelação cósmica, os seres da antimatéria, eles também evoluem assim, né, eles evoluem através da competição. Isso, tanto que eu sou com o próprio Javé, né? O Javé, quando ele caiu aqui, ele ficou todo pra baixo, não queria fazer mais nada. Aí Shiva veio e começou a provocar ele de propósito, inventou, tipo, ó, você não consegue fazer isso aqui, duvido que você não consegue fazer 10 dias. Aí na provocação ele fazia. E aí eles pegam e os seres da antimatéria fazem isso até com a gente, né, pelo que mostrou os estudos, né? Falaram, duvido que você consegue fazer aquele carinha ali, não desistir do que ele tá fazendo. Aí vem todo mundo atormentar aquele carinha só por causa desse desafio. E no fim essa é a forma que eles aprendem, deve evoluir muito pouco com isso, sabe? Imagino que a evolução deles nesse sentido deve ser muito lenta, sabe? Eles têm que toda hora estar numa competição para conseguir provar alguma coisa. Imagina o pouco que eles conseguem evoluir com isso, sabe? Então eu acredito que isso é realmente uma coisa assim, toda essa guerra, a Guerra Fria que teve, todas essas coisas, parece que não teve só envolvimento do ego humano. Eu sinto que também teve um pouco disso, sabe? Desses seres aí influenciando. Tipo, acontecendo alguma aposta do lado de lá com a gente também, sabe? Tem coisa meio assim. Eu nunca vi, né? Eu não tenho certeza disso, mas pelo que eu ouvi falar, realmente cada ser humano, cada um está sendo observado e guiado, sabe? Dessa forma aí. Cada um tem várias apostas em cima mesmo de cada pessoa. Uhum. Porque se com tanta guerra a gente teve esse avanço tecnológico, imagina o que aconteceria se não existisse todo esse ego, sabe? Tipo, se Nikola Tesla pudesse ter exposto tudo que ele descobriu, sabe? É muita coisa. Teve muitos gênios aí que descobriram muita coisa, né? O carinha lá, acho que é brasileiro, se não me engano, aquele carinha que descobriu o motor de carro movido a água, aí desapareceu também. Sabe? É muita coisa que às vezes a pessoa descobre e aí ela não consegue expor para a humanidade, né? Não consegue, uma ideia que não consegue passar para frente,
só por causa do ego, sabe? Do governo que não quer que aquilo aconteça, né? Não, é muita burrice. Imagina quanto que a gente não evoluiria tecnologicamente se não existisse todo esse apelo, né? Bom, obrigado pela palestra. Cara, eu, particularmente eu tenho muitos comentários a fazer, eu acho que foi uma palestra muito completa. Também não tenho muitas perguntas, afinal eu não sou um grande conhecedor da energia e da eletricidade. E para nós podermos, digamos assim, construir perguntas mais significativas, a gente precisa entender minimamente. É claro que você deu uma introdução muito boa, mas eu não me acho apto a construir grandes perguntas sobre esse assunto. Mas achei muito interessante que você conseguiu trazer uma perspectiva histórica das guerras que são geradas por causa da disputa de poder e da energia também, né? Porque se nós formos ver, uma das grandes brigas que existem entre as nações é justamente pela competição da energia, né? Como vocês próprios citaram aí, pessoas foram mortas porque colocaram em risco toda a indústria energética. Exemplo do rapaz brasileiro que criou o carro movido a água. Nikola Tesla tem suposições de que ele foi morto, mas ele era já velho também, né? Mas falam que depois que ele morreu, foram lá, o FBI foi lá e confiscou todos os documentos que ele tinha feito, as estruturas ali, os projetos. Além disso, na época também, lá por 1910, 1920, se não me falha a memória, já estavam construindo fábricas de carros elétricos, e aí a indústria petrolífera, os grandes, né, os poderosos, ameaçaram Thomas Edison, que já estava começando a produzir carros elétricos, de que se ele continuasse fazendo aquilo ali, aqueles carros, eles iriam explodir. As fábricas ameaçaram ele, a vida dele, o império que ele tinha ali, né, e tanto é que botaram fogo numa das fábricas, e aí nisso, né, como o petróleo estava começando a crescer, os automóveis movidos a combustível provenientes do petróleo estavam começando a crescer, eles foram lá e ameaçaram toda a indústria de carros elétricos. E é só agora, depois de 100 anos, que os carros elétricos estão começando a virar uma febre, digamos assim, e começando a rodar de fato, né? Mas ainda assim são muito inacessíveis, né? Olha o preço que é um carro. Quem tem condição num país como o Brasil de comprar um carro de 150 mil reais, né? Que é a margem de entrada para um carro elétrico simples. Então, atrasou em 100 anos a evolução terrestre, a gente ficou 100 anos poluindo o nosso planeta por causa de uma simples briga de poder, sabe? Então, assim, a gente vê inúmeros fatos na história, assim, que por causa de briga energética, porque a nação que domina a produção de energia é a nação mais forte, sabe? Olha lá o pessoal os árabes, né, que tem a produção do petróleo, tem as maiores reservas de petróleo do planeta, são extremamente ricos. E tudo isso porque eles têm o controle do petróleo, né? E quem tem o controle consegue ficar muito rico, os caras são absurdamente ricos, né? E quem consegue esse controle, consequentemente, tem mais poder. Então, é muito legal isso, você ter trazido essa perspectiva. A gente vê que o nosso planeta até hoje continua numa briga muito grande. No final das contas, por coisas banais, né? E juntando um pouco, né, dessa questão histórica também com a questão de energia, é legal como o Hélio sempre falava, né, que a energia ela precisa ser equalizada. Toda energia que é criada, toda energia que é polarizada, ela precisa depois ser dissolvida, precisa ter algum caminho, né? Como aquela coisa da energia, ela nunca se desfaz, ela só se transforma. É interessante que você citou a Salomé, que foi a moça que pediu a cabeça do João Batista, porque recentemente numa conversa com você eu descobri que ela foi uma imperatriz chamada Maria Antonieta, uma imperatriz da França, que ela meio que desprezava os pobres, assim. Teve uma frase que falam que foi ela que falou, mas aí quando você pesquisa mais profundamente falam que criaram esse contexto aí, que ela falou uma vez que estavam passando fome lá os pobres, e ela falou que comam brioches, só que brioches era tipo um pão caro, sabe, da alta hierarquia, e como que o pessoal, se era pobre, ia comer brioches, sabe?
E aí ela foi decapitada. No final da vida dela, ela foi decapitada. Então, quase 2 mil anos depois, não chegou a esse tempo, mas alguns milênios depois, ela foi decapitada e ele sofreu por ter pedido a cabeça do João Batista. Né? E sobre Hitler, eu estava lendo também o livro do Ramatiz, ele fala, como nós sabemos, né, o Hitler é a reencarnação do rei Davi, e aí a gente pensa assim, mas se o rei Davi era dos judeus, qual que é o sentido dele ter se rebelado contra os próprios judeus, 2 mil anos depois, né, ou até mais? E aí a gente vê que na época lá, o mestre Ramatiz ele fala assim, que o rei Davi ele mandava os judeus, né, os hebreus na verdade, matarem os amonitas e os moabitas. E boa parte desses amonitas e moabitas, eles se reencarnaram como os alemães. Só que, na nossa perspectiva, a gente acha que o rei Davi, por ser cultuado pelos hebreus, ele era alguém muito bom para os hebreus. Mas não, na verdade, ele odiava os hebreus desde aquela época. Sabe? Ele mandava os hebreus para guerras que era a certeza que eles iam morrer, sabe? Porque ele não gostava dos judeus desde aquela época. Então, quando ele reencarnou como Hitler, ele continuou não gostando. E por isso que ele criou todo esse contexto aí também para que matassem os judeus. Né? Aí falam assim, porque os judeus tinham muito dinheiro e isso era ruim para eles. Mentira, sabe? Os judeus, claro que tinham muito dinheiro, mas no geral eram classe média, normais, sabe? Pessoas comuns. Eles guardavam dinheiro e tudo mais, mas eles usam isso de desculpa, né? Que os nazistas se juntaram contra os judeus porque eles tinham muito poder, eles tinham muito dinheiro e tudo que eles faziam dava bom e isso ele estava tirando dinheiro dos alemães. Mentira pura, sabe? Foi só uma coisa que o Hitler criou para falar assim, a gente tem um motivo para estar querendo perseguir eles. Mas na verdade era puro ódio gratuito. Eu acho até interessante, Roger, você ter tocado nesse ponto, porque, vendo historicamente, parece que quando começou o início... Porque assim, a gente pode dizer que o nazismo ele surgiu, ele foi nascer mesmo junto com... depois do fascismo, né? Com a ajuda do fascismo, né? Só que o fascismo em si, quando você pega a história, aí já parece que não foi isso. Parece que foi só simples ódio, sabe? Você percebe que teve uma questão política mesmo, né, para ele ter nascido, né, tanto que foi meio que um golpe de Estado, né, por ter nascido o fascismo, né. Só que quando chegou em Hitler, que já viu essa coisa contra os judeus, aí realmente já perdeu sentido, sabe, não tinha mais nada a ver. Não que o fascismo tenha tido sentido, né, não é isso que eu estou querendo dizer. Claro que todas as formas de poder que foi inventado naquela época, que matava as pessoas que não seguiam a ideologia, com certeza é errado. Mas o nazismo realmente foi o mais sem sentido possível. Não tem nem desculpa, não tem explicação nenhuma. Não tem sentido nenhum. Realmente foi parece só uma estratégia mesmo, assim, colocar uma ideia ali para todo mundo criar ódio, né, contra os judeus. Tanto que uma estratégia nazista daquela época era ficar criando, tinha aquelas tirinhas, sabe? Tirinhas de, umas historinhas pequenas, assim, que eles colocavam em jornal, sabe? Umas tirinhas, assim, meio que tirando... Sátiras, né? Sátiras, isso, dos judeus, sabe? Meio que só para a população ler e inconscientemente criar essa repulsa, sabe? Então, assim, nossa, foi uma coisa completamente sem sentido. Só queria voltar no ponto, Roger, que você falou da tecnologia que demora para chegar na população. Eu não tenho certeza, mas eu acho que quem está por trás de tudo isso, sabe, a pessoa que, vamos dizer assim, a pessoa que decide qual tecnologia vai poder chegar para as pessoas ou não, a pessoa que está no poder tomando conta disso, se é que tem, né, se é que seja um humano ou um ser da antimatéria, ou sei lá, algum espírito, não sei, parece que só permite essa tecnologia chegar para a pessoa quando eles percebem que as pessoas não vão usar essa tecnologia da forma correta, sabe? É igual que você falou dos carros elétricos, sabe? Se os carros elétricos tivessem surgido há muito tempo, talvez a gente teria poluído muito menos a Terra, mas talvez muitas indústrias aí teriam falido, sabe? Por causa disso. E aí tem um exemplo disso também, que é a inteligência artificial, sabe? A inteligência artificial já é uma coisa que existe há muito, muito tempo também. Arrisco dizer que a inteligência artificial também surgiu na Guerra Fria, sabe, nessa coisa na briga espacial. Já existe há muito, muito tempo. Tanto que, recentemente, um dos robozinhos que estava lá em Marte, que é um daqueles que ele parece um carrinho, que ele vai andando, ele parou de funcionar
Não lembro que ano foi, se foi 2020, 2022, não sei. Mas foi recentemente que ele parou de funcionar. E ele foi mandado lá nos anos 2000, sabe? Ou um pouquinho depois, entre os anos 2000 a 2010, um pouco antes, não sei. Não lembro certinho a data. Mas aí quando você vai dar uma pesquisada para ver esse robozinho, ele é completamente inteligência artificial, só que muito mais avançado do que a gente tem, sabe? ChatGPT, Gemini, todas essas coisas. É muito, mas extremamente mais avançado. Tanto que ele ficou lá em Marte, sozinho, funcionando todo esse tempo, sabe? E ele já lá, ele pegava informação, ele já sendo inteligência artificial, já sabia quais informações seriam pertinentes, quais para mandar pra gente, quais não seriam, sabe? Tanto que dá mó dó até quando você vai ver que agora que ele parou de funcionar, tipo, segundos antes dele parar de funcionar, ele mandou uma mensagem de despedida. Mó triste. Ou seja, tipo, é uma inteligência muito, muito avançada, sabe? Tipo, uma inteligência assim que já sabe o que estava fazendo nessa época, sabe? Então, você para pensar, se essa inteligência avançada estava lá em Marte e foi parar de funcionar só agora, ou seja, uma inteligência que durou praticamente 20 anos, sabe, sozinha, sem ninguém estar cuidando, conseguiu suportar todo esse tempo. Imagina, tipo, como que eles avançaram para chegar nisso, sabe? Então, isso mostra que a inteligência artificial já existe há muito tempo, sabe, para ter chegado nessa daí. E quando que nós fomos começar a ter acesso à inteligência artificial? Só por agora, sabe? De 2020 para cá. E aí é até engraçado de se pensar, porque a gente só começou a ter acesso à inteligência artificial justamente na época em que a humanidade está assim, esborrecendo, né? Vamos dizer assim. Na época que o QI da humanidade está diminuindo. Imagina se a inteligência artificial tivesse chegado na mão das pessoas lá nos anos 90, daí para trás, né? Que o pessoal se esforçava em estudar. Sabe, para eles estudar, eles tinham que andar quilômetros até chegar numa biblioteca para ter um livro, para achar a parte específica do livro que eles querem. E eles se esforçavam para aprender, sabe? As pessoas naquela época eram muito mais esforçadas, né? Época que o QI ainda estava aumentando e não diminuindo, né? Então parece que realmente não chegou na mão dessas pessoas do passado, da humanidade do passado, porque se tivesse chegado, nossa, ia ter sido uma coisa muito absurda, sabe? A humanidade teria evoluído muito mais do que na época que chegou, sabe? Chegou a inteligência artificial na época que as pessoas mais estão emburrecendo mesmo. Então, assim, parece que só foi disponibilizado na hora que acharam, tipo, agora eles podem, agora é um monte de criança, não vão saber o que fazer com isso. Quanto mais eu estudo qualquer assunto que seja, sabe, energia, que seja religião, que seja relacionamentos, realmente dá pra ver que parece que nós estamos vivendo a pior época. Eu ouvia muitas pessoas falando isso, né? O Hélio, o Alci, e eu não acreditava nisso. Eu falava, não acho. Antigamente estava muito pior. Agora, juntando tudo, realmente faz todo sentido, sabe? Que nós estamos vivendo a pior época mesmo. Tipo, isso daí das pessoas estarem emburrecendo a primeira vez na história, realmente é um negócio muito marcante, sabe? Então, mas aí quem é que define se a humanidade está pronta para receber tais tecnologias ou não? Porque, assim, ó, por exemplo, a questão da indústria, tem até uma pergunta que o Hercílio mais faz para o Matias, ele fala assim, mas nós extinguindo o mercado de comercialização de carnes, não prejudicaria muitas pessoas que trabalham em açougues, que trabalham nas indústrias de produção de carne? Ele fala, não, porque essas mesmas pessoas que hoje trabalham nesses açougues, se esses mercados pararem de funcionar, o mercado da comercialização de carnes parar de funcionar, vão surgir outros mercados para suprir essa alimentação, tipo a produção de carne de soja e até outros tipos de alimentos, que vão dar a empregar essas pessoas do mesmo jeito. Então, se a indústria petrolífera naquela época tivesse falido porque entraram em vigência os carros elétricos, as pessoas que trabalham nas indústrias petrolíferas iriam trabalhar na fabricação de baterias ao invés de trabalhar na fabricação de gasolina, diesel e álcool. Não, álcool também é produzido através do petróleo, é possível também. Sim. É a última parte da situação. Né? Mas então, eu acho que no final das contas, é claro que tem um controle espiritual, e eu já não sei como que funciona isso para que as pessoas tenham acesso à tecnologia. Sim, existe uma limitação que é imposta, mas se já chegou a inteligência, se já chegou a tecnologia à Terra, se alguém já descobriu, quem é que define se a humanidade está pronta ou não? Porque eu acho que é muito mais viável que a humanidade tem acesso à tecnologia quando ela está inteligente e o QI está crescendo do que agora que ela está burra, sabe? Porque eu acho que estando burra é muito mais fácil dela fazer besteira com a ferramenta do que estando
sendo inteligente, sabe? Bom, a minha teoria é que eu acredito que toda tecnologia já descoberta, eu acho que algum dia ela vem a surgir, sabe? Mesmo, acho que não tem como esconder para sempre uma tecnologia, sabe? Eu acho que toda tecnologia que foi criada, seja na época da Guerra Fria, enfim, com todos os avanços, eu acredito que alguma hora ela aparece, sabe? Eu acho que não tem como fugir. Então eu acho que se criaram a tecnologia da inteligência artificial há muito tempo atrás, eu acredito que em algum momento ia aparecer, sabe? Porque, igual eu falei, esse robôzinho que estava lá em Marte, não tem como esconder das pessoas que tem um robô lá em Marte, sabe? Que parou de funcionar, enfim. Isso que conseguiram esconder bastante tempo, sabe? Tipo, eu fui perceber isso só por agora. Ele já tá lá antes de eu nascer e eu não sabia. Sabe? Fui descobrir só agora. Então, mesmo que a gente não tivesse com inteligência artificial hoje, ia chegar para nós a informação de que isso existe, sabe? Então, eu não sei, eu creio que se existir mesmo alguma coisa que está por trás disso tudo, eu penso que não é que essa pessoa, ou esse ser, ou essa coisa decide qual é o momento certo, mas eu penso que essa coisa tenta manipular para que quando chegar, a gente não usar da forma correta, tipo isso, sabe? Porque, por exemplo, rede social. As redes sociais surgiu, mais ou menos lá, foi crescer mais ou menos lá para os anos 2000 para frente, né, que começou a pegar mais popularidade, e acho que até um pouco mais, né? 2006, né? 2006, né? 2006 foi o Facebook, YouTube. E aí parece que nisso começou já essa manipulação, sabe? Para que quando chegasse a inteligência artificial as pessoas não dessem bola para o que é importante, sabe? Então, tipo, vamos criar aqui na rede social, aí vamos tirar o foco de todo mundo dessa coisa de ficar inteligente para querer cuidar da vida dos outros. Aí pronto, aí depois, não, vamos colocar aqui os memes, vai todo mundo ficar focado aqui em querer só procurar dopamina rápida para rir, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí chegou a inteligência artificial, hoje as pessoas usam muito a inteligência artificial para memes, sabe, essas coisas. Tanto que tá famoso aí pra caramba entre as crianças, aquelas fotos idiotas de uns, sei lá, uns tubarão com sapato, aí um bicho com uma tralalero, tralalá. É todas umas imagens de inteligência artificial com as vozes falando, sabe? Tipo, que bosta! A inteligência artificial chegou e as pessoas estão usando para fazer isso, entendeu? Então parece que foi manipulando assim para que quando chegasse essa tecnologia as pessoas não percebessem o potencial dela, sabe? Mas é teoria minha, né? Pode ser que esteja completamente errado. Ah, entendi. Então, é porque eu tinha entendido o oposto, de que tipo, esse pessoal que tem o poderio, que tem o controle sobre a distribuição das ferramentas inteligentes, digamos assim, para a humanidade, que eles decidem quando a humanidade está pronta, porque ela vai fazer um bom uso da ferramenta, mas no caso é o contrário. Não, você acha que tipo, esse poderio acha o melhor momento que as pessoas estão emburrecidas para que elas não façam um bom uso daquelas ferramentas. Exatamente. Porque se for ver a inteligência artificial, igual a gente já conversou bastante vezes aqui, ela é uma ferramenta que ou ela é usada de um jeito muito bom ou de um jeito muito ruim. Sabe, tipo, se a pessoa é uma pessoa que não tem foco, não se esforça em querer aprender, a inteligência artificial também é um foco de dopamina rápida, sabe? Também é um vício que vai atrapalhar a evolução da pessoa se ela usar do jeito errado, sabe? É aquilo que a gente já conversou, sabe? Uma tecnologia muito boa que, se for usada do jeito errado, é uma tecnologia muito ruim, sabe? Então parece que, tipo, já foi feito para que quando as pessoas não estivessem se esforçando mais em crescer, ela chegasse e potencializasse ainda mais, sabe? Para piorar mais ainda a situação da pessoa. Porque se antes a pessoa tinha que se esforçar para fazer um meme, por exemplo, agora é fácil. Entendeu? Então facilitou pro QI diminuir. Entendeu? Ou nas escolas também, né? Igual muita gente passando de ano só usando IA, entendeu? Em vez de usar essa ferramenta para aprender de verdade, está usando só para copiar e colar uma questão de uma lição e pegar a resposta. Isso que eu tava pensando esses dias, eu acho que não existe mais lição de casa, né? Isso que eu fiquei pensando. Na nossa época não tinha jeito de colar desse jeito. Na nossa, ainda tinha o Braille, lembra? Que nós conseguíamos, às vezes, até achar exatamente a questão. Mas, às vezes, não tinha a questão, aí não tinha o que fazer. Não, e até o Braille, a pessoa que coloca a resposta ali, teve que estudar para colocar a resposta, porque era uma pessoa, né? E agora não, agora a inteligência artificial ninguém mais estuda. Eu não sei, sabe? Eu queria muito fazer uma investigação numa escola para ver quem realmente faz, sabe? Eu duvido muito que tenha gente que faça ainda. Porque os trabalhos, eu lembro que os trabalhos tinham que fazer, e era a letra de mão. A não ser que a escola peça assim ainda, né, para fazer manual, mas a pessoa só vai copiar e colar. A redação tá no digital também agora. É mesmo. Na minha época,
não faz tanto tempo, né? Ano passado, tinha já a redação digital, mas aí a professora, que ainda se esforçava um pouco, ela era uma professora bem conservadora, eu até gostava de conversar de política com ela, ela ainda pedia para os alunos escrever, mas depois tinha que passar por digital de qualquer jeito, sabe? Tinha outra solução. Antigamente a pessoa tinha que escrever a lápis e depois a caneta. Agora a pessoa tem que escrever a lápis e passar por digital. É isso que evoluiu. Mas isso porque era essa minha professora que pedia. Eu acredito que deve ter outros aí que não quer. Porque também, com toda essa cultura agora de preguiça que está desenvolvendo, tem muitos professores também que estão caindo nisso, sabe? Tipo, que já virou fácil ser professor, porque ele não precisa se esforçar em passar nada, já está tudo lá. Sabe? Ele só tem que estar na aula, tipo, monitorando, sabe? Não é sendo professor de verdade. Sim. Eu lembro de um professor que ele corrigia na hora. Era legal isso. A aula inteira era ele corrigindo a prova que nós fez. E nisso nós via que ele corrigia, né? Hoje em dia, será que os professores corrigem as provas? Eu fiquei pensando também. Ou eles só escaneiam e falam pro ChatGPT fazer um resumo de quem passou ou não. Acho que é muito pouco. Até isso vai de ideologia, né? Porque na minha escola, os professores que faziam isso eram os professores mais conservadores, sabe? Os que sabiam que essa coisa da inteligência artificial era uma coisa ruim, da forma que estava sendo usado, sabe? Então esses daí eu até via se esforçando. Agora os outros, que já tinham também caído nessa mentalidade, já era. Não se esforçavam mais nada também. Recentemente eu conversei com um professor do Senai e ele falou que quando começou essa febre da inteligência artificial, ele começou a notar, né, a diferença dos trabalhos dos alunos, que antes tinham muitos erros gramaticais, nem sempre acertavam as questões, né, e aí o pessoal começou a acertar assim, absurdamente, e ele começou a notar e começou a conversar com os alunos sobre isso, né, que não queria respostas provenientes da inteligência artificial. E aí o pessoal resolveu pedindo para a IA ser mais humana, tipo, cometer erros e tudo mais. E aí ele notou também, e aí a solução meio que ele teve para saber se as pessoas estavam aprendendo mesmo com o que estava sendo passado, começar a fazer a apresentação. Ao invés de pedir algo escrito, era chegar lá e fazer a apresentação do que tinha estudado. Porque se a pessoa tivesse só precisado na IA, ela não ia saber apresentar, sabe? Mas se ela tivesse estudado, lido direito ali, até absorver o conteúdo. E falam que a melhor maneira de se absorver um conteúdo que você estudou é apresentando para alguém, né? Ensinando para alguém. Então aí foi uma das técnicas que ele utilizou, foi começar a pedir apresentação. Mas isso o professor tem que estar realmente se esforçando para querer ainda ver evolução, né? O ruim é quando o professor também entra nessa preguiça e não está mais nem aí, né? Então, assim, o que eu quis dizer com isso é que eu acredito que a inteligência artificial e tantas outras tecnologias que talvez hoje ainda nem foram descobertas, ou quer dizer, que foram, mas que não está com a humanidade ainda, seria como se fosse aquela história de Atlântida que tinha aquela energia lá, que agora eu esqueci. Como? Vril. V-R-I-L. O vril. E aí era uma energia que ou era usada, que era uma energia muito boa, usada pelos seres da época, mas que se chegasse um ser ruim, já era, porque ia ser usada para o mal. Eu acredito que essas tecnologias, tipo, a humanidade talvez já alcançou tecnologias assim muito avançadas, mas que não chega para as pessoas justamente porque quem está comandando isso sabe que se chegar nesse momento as pessoas vão usar do jeito certo. Entendeu? Então não, vamos esperar eles emburrecer mais, aí quando emburrecer a gente dá essa tecnologia, aí sim, pronto, aí potencializa, vai piorar mais ainda. Tipo isso que eu quis dizer. E por isso que parece que realmente hoje em dia quem está no poder é as trevas mesmo, sabe? Porque, como você falou, isso daí, você falou, né, do carro, era 1911, mais ou menos, né, e foi ter agora. Mesma coisa em inteligência artificial, pelo jeito nós tinha faz tempo e vai ter agora. Logo na época que nós estava muito ruim, sabe? A questão do que eu falei na palestra anterior também de não ter filhos mais, sabe? Ninguém mais tem filho, aí ninguém mais quer trabalhar, ninguém mais quer estudar, juntou a perfeição, ninguém mais quer nada. Para de existir. Aí junta com as trevas, porque para de existir a raça humana, entendeu? Aí nós pensamos no que Hitler queria, do ser humano se destruir, das trevas sempre estar contra os planos de Javé, que era o Cristo Cósmico, do Cristo Cósmico e depois de Javé. Ou seja, o plano é que a raça humana pare de existir. Esse é o fim, entendeu? O sofrimento talvez nem seja o fruto, tá bom? Eles tiram a energia de lá para que eles consigam se alimentar, mas o objetivo principal, talvez que nem o povo do Umbral saiba, mas os líderes do Umbral, é a guerra contra Javé, para a raça humana parar de existir. Então tá dando muito certo. Parece que realmente as trevas estão vencendo muito.
E o mais impressionante é como que eles sabiam que em algum momento a humanidade ia emburrecer. Sabe? Eles esperaram o momento certo para dar essas ferramentas para a humanidade. Mas já foi o plano, né? Já fizeram o plano também. Eu vejo em forma de sequência, porque antes das redes sociais, que foi, acho que, o principal, foi a televisão, né? Os programas. Então, se vê o Silvio Santos cresceu, aí as pessoas não faziam mais nada, via novela à noite. Começava os programas de TV Big Brother, esses negócios aí. Parece que foi um preparatório, sabe? Pra chegar a hora da noite, o que vamos fazer? Nada, deitar e ficar assistindo. Sim. Aí depois que surgiu o ficar no celular, se surgisse a rede social direto, sem ter a TV, não daria certo, eu acho. Todo mundo ia falar, não tenho tempo pra isso. É mesmo. Tanto que tem um filme que, nossa, eu lembrei agora que você falou disso, é um filme que eu acho que eu recomendo pra todo mundo assistir. É um pouco de comédia, mas tem cenas, assim, muito verdadeiras. É um filme que, de repente, acontece alguma coisa assim no universo e o Hitler, lá da época dele, ele desmaia e acorda em 2022, acho que, sei lá que época acorda. Acorda atualmente, né? E aí ele fica tudo doido, o que aconteceu? Ele fica procurando a base dele lá. Aí, tipo, mais pra frente no filme tem uma hora que ele é chamado lá para um programa de TV e, nossa, ele fica muito impressionado quando ele vê uma TV. Porque ele, tipo, ele vê aquilo como a maior ferramenta de manobra de massa, sabe? Ele vê a TV e fica, não é possível que isso existe, sabe? Ele já começa a pensar em todas as estratégias que ele pode usar a TV para dominar as pessoas do mundo, sabe? Porque tipo, a mentalidade dele é aquela mentalidade daquela época. Então, para ele, qualquer tecnologia que nós temos hoje, para ele é uma coisa muito absurda, sabe? É uma coisa que ele usaria para fazer muito os planos dele. E aí ele fica muito indignado em ver que as pessoas têm TV e não tá fazendo nada com a TV, sabe? Tá lá vendo um programa de comédia e tal. Aí ele é chamado para um programa de comédia, aí, nossa, ele dá uma lição de moral lá, tipo, o programa começa, ele fica parado na frente da TV assim, mó sério. Aí fica todo mundo até meio sem graça, né? Tipo, poxa, o que tá acontecendo? Ele não seguiu o roteiro e tal. Aí depois de uns 2 minutos que ele ficou parado assim na frente da TV, tipo, ele atraiu a atenção de todo mundo, né? Ou seja, ele acabou de ver uma TV e já sabia até como pegar a atenção das pessoas. Muito, muito gênio, né? Pra quem nunca teve uma TV. Aí ele começou a falar, tal, um monte de coisa, né? A lábia que ele tem, né? E, nossa, é muito doido o filme, muito doido. Nossa, é muito interessante que quando a pessoa tem a mentalidade, independente da época, ela vai fazer o que ela quer, né? Por exemplo, se ele foi o rei Davi, na época não tinha nem tanque de guerra, não tinha arma, né? E mesmo assim ele conseguiu, não tinha pólvora. E ele fez do jeito que ele virou gigante. Aí o Hitler, quando veio de novo, da mesma forma, cresceu com o que ele tinha na época. Se ele vir daqui 200 anos, ele vai usar o que tem de tecnologia e vai virar de novo a mesma coisa. Então eu acho interessante esse filme, porque esse filme, pra mim, mostra um pouco como que os seres das trevas atualmente vê as tecnologias que a gente tem. Deve ser da mesma forma que ele viu. Da mesma forma, igualzinho. Legal. Eu vi um negócio parecido, não sei se é continuidade desse filme aí, que é com o Che Guevara. O Che Guevara? Que é tipo, eu não sei, eu vi um trecho só de um vídeo, não sei se foi Yassi que foi que criaram, que é tipo ele também nas épocas atuais, aí ele vê o pessoal usando a camisa dele, assim, sabe, tipo, com o desenho dele. Aí fala assim, mas vocês estão lucrando em cima disso? O pessoal, não, ele fala, não, mas a gente tem que ganhar dinheiro em cima disso daí, não sei o que e tal. Porque, tipo, mostrando que, tipo, Che Guevara, que se dizia comunista, era, tipo, o mais capitalista de todos, sabe? Aí depois aparece lá mó ricão, tipo, no escritório, assim, tipo, dando ordem, sabe? Como se fosse, tipo, um cara mó empresário. Capitalista mesmo, né? Será que... Não, acho que não é o mesmo filme não, mas deve ter um tanto filme também. É inteligente, né, esses daí? Sim, caramba, muito legal. Tipo, é tipo uma crítica social, né, trazendo meio que um esclarecimento para as pessoas, né, que essas coisas de ideologia, na verdade, é só uma superficialidade para criar uma, sei lá, uma máscara, né, um personagem ali. Então, assim, para mim, todo esse assunto se resume naquilo que o Alci sempre fala e agora faz mais sentido ainda, que é o inestimável valor do conhecimento humano. Sabe? Porque, tipo, esse conhecimento que nós estamos falando agora é de tecnologia mesmo, sabe? Não é nada de espiritualidade e coisa assim, né? É tecnologia normal, uma usina nuclear, uma guerra espacial, né? Essas coisas normais, sabe? Coisas que a gente, qualquer pessoa que nem tenha nenhuma crença, nada, pode estudar. E é muito importante, sabe? Realmente é um conhecimento, assim, muito, muito valioso, sabe? Tanto que eu quis trazer exatamente isso, sabe? Em vez de trazer espiritualidade falando da espiritualidade, olha esses caras que eles fizeram, sabe? Eles praticaram a espiritualidade, eles praticaram o cristianismo sem saber, sabe? Acho que no momento eles pensam, não,
Jesus gostaria disso. Não, eles falou, não, tem que fazer isso, não vai morrer mais gente, simples assim, sabe? E no final da série fala a mesma coisa, fala qual que é o preço de uma mentira. E o preço da mentira foi justamente isso, ele falou que o que explode, esse carinha aí no final da série, ele fala, não sei se de verdade ele falou, o Legasov, ele falou que o que explode uma usina nuclear não é o urânio, é as mentiras. E aí ele fala no final, quanto custa uma mentira? E aí começa a falar, tipo, morreu, a União Soviética deu como mortos nesse acidente 31 pessoas oficialmente, mas de verdade morreu entre 4 e 93 mil pessoas. E ninguém consegue falar se morreu por causa disso ou não, por isso que esse número é de 4 a 93, porque, tipo, tá bom, teve gente que morreu 5 anos depois, mas de câncer. E aí foi por causa, aí ninguém sabe, fica um número muito bagunçado. A mesma coisa que aconteceu no Covid, né? Tipo, quando o contexto era apropriado para o pessoal que queria jogar contra o poder, né? Que na época era o Bolsonaro, todo mundo que morria, a causa era Covid. Ia pro hospital, morria lá porque bebia muita cachaça, deu hepatite, sei lá, deu problema no fígado, foi Covid. Tomou um tiro, foi Covid. Por quê? Porque eles queriam falar mal do governo. Então, nesse caso aí foi o oposto, né? Eles colocaram para baixo o número para falar, não teve muito problema. Então, alguns colocam para baixo, outros colocam para cima, aí que fica aí. O 31, sim, eles colocaram lá muito abaixo para não passar essa vergonha da época da Guerra Fria, né? 31 foi só os bombeiros e no acidente, os que morreram lá, só. E de novo isso daí que você falou do Bolsonaro em cima de uma mentira também, né? Porque eles ficaram colocando tudo como culpa do Bolsonaro na Covid por causa daquele corte que pegaram dele, que falam que ele estava tirando o sarro de quem pegava a doença, né? Que ele imitou a pessoa com falta de ar. E no fim é a mentira também, quando você vai ver essa fala inteira, essa fala inteira dele, ele tá falando, se a pessoa tá passando mal, vai pro médico. Nada tá incentivando a pessoa a ir pro médico, não tem nada a ver. Tira completamente o contexto. E também em questão de valor, o tanto que isso aí gastou, nossa, ninguém consegue calcular o tanto de gasto de dinheiro que teve para recuperar essa usina, sabe? Seria muito mais barato ter realmente gasto ali para trocar todas as máquinas ali e tirar a ponta de carbono da ponta, sabe? Mas não, nossa, eu não consigo nem estimar. Tipo, a maior estrutura metálica, a estrutura mais complexa inventada foi para isso. Olha que finalidade bosta, tipo, para proteger o mundo de uma radiação. Tipo, podia ter gastado com uma coisa muito boa, vários hospitais, sabe? Negócio de saúde, mas não, gastou num negócio para recuperar um buraco que fizeram. É muito doido, né? Aquela coisa que o pessoal fala de criar um buraco para fechar o outro. Se abre um, tá abrindo um aqui para tampar o outro e o outro tá ficando aberto ali, depois vai pegar o outro. Aí vai abrindo um buraco. Ou aquilo também, você cria um problema para inventar a solução. Daqui a pouco vai acabar a energia do seu microfone, a bateria do seu microfone, que ela tá piscando ali. Piscando? Tá. Vamos terminar, passa esse daqui. Teve uma pergunta que me veio que não precisa dar resposta sobre isso, né? Mas sobre aquela questão que você falou que toda energia que é criada, ela é proveniente daquela movimentação do campo eletromagnético, né? E a pergunta que me veio na cabeça é, se tudo tem campo eletromagnético, por que nós não conseguimos tirar energia de qualquer coisa, sabe? Tudo, por exemplo, nós estamos submersos no campo eletromagnético da Terra, mas todo objeto possui um campo eletromagnético, segundo o que diz a ciência. Então por que não é muito mais fácil de extrair energia do que nós vemos na prática? Isso, exatamente, porque foi isso que eu percebi, porque quando você estudou o caminho, você só fala exatamente isso, você fala, cadê o caminho? Ixi, eu risquei tudo por cima. Mas o caminho, você fala de um campo eletromagnético só, sabe? Só que tudo, quando você percebe que o fio tem um caminho, um campo eletromagnético, a lâmpada tem outro campo eletromagnético e a bateria também tem uma interage com a outra. Então a energia pode passar de uma para outra, não precisa passar direto. E é exatamente essa pergunta, sabendo mais a fundo. Você pensa, o planeta tem um campo eletromagnético gigantesco. Então, como que nós faz para a energia do planeta passar para nós, que também tem um campo eletromagnético? E, tecnicamente, os dois já estão interagindo, né? Tá um dentro do outro já. Sim. Então, é isso, é exatamente essa pergunta. Como que funciona para passar essas coisas, sabe? Eu acho que essa foi a resposta que alguns cientistas encontraram e sumiram depois. Né? Isso seria energia líquida? Acredito que sim. Seria tirar energia de qualquer lugar, né? Foi o que o Tesla aparentemente descobriu antes de ter sido
ter sido roubado, né? E parece que... Foi muito engraçado que eu tava tendo essa conversa com o Cláudio, né, com a inteligência artificial, e ele tava bravo por eu entrar nesse negócio. Eu achei muito interessante. Ele, não, você já entrou nessa pergunta com um tom de negócio que é misticismo, então eu preciso te corrigir. Eu falei, nossa, o que tem a ver? Tipo, ele não respondeu a pergunta, ele ficou debatendo comigo, falando que não. Aí depois de muito que eu expliquei que é possível sim, ele falou, é impossível por duas coisas. Ele falou que é impossível primeiro porque... A primeira eu não lembro. Mas o segundo é por causa da lei da conservação das energias, que se fosse assim, ela não ia se manter. Eu falei, tá, mas essa segunda não impede que a energia livre aconteça, tá bom, pode ser que ela não se mantenha, mas extrair ela, por si só, tá bom, é o que nós estamos falando, energia livre, extrair essa energia, não estou falando de manter ela. Aí que ele entendeu, tipo, sabe, nós temos que ter uma base para conseguir extrair o que nós quer dele. Sim. Aí sim, aí eu comecei a falar, e o vácuo quântico, que nós tira energia do nada, só que nós já descobriu que não existe o nada, existe energia flutuantes, né? Aí ele começou a entender, entendeu? Tipo, aí ele viu que não tinha como, peço desculpa, aí parece que ele tem vida, é muito estranho isso, sabe? E aí sim, tem que dar essa explicação. Aí sim ele começou a concordar, ele falou que já foi até provado que é possível extrair essa energia do vácuo quântico, sim. Entendi. Mas como fazer ela se sustentar, sabe? Porque ela vem e meio que morre. A energia virtual é isso, né? Ela surge e desaparece, surge e desaparece. Acho que nesse meio tempo você tem que conseguir aproveitar ela, né? Tem eu não lembro se ele era um capitão, um general de uma liga especial lá dos militares lá dos Estados Unidos. Eu não me lembro muito bem agora. Vou pesquisar o nome dele depois para poder passar para vocês. Ele deu uma entrevista em público, revelando que um dos testes que eles faziam lá, na época, era sobre a extração dessa energia livre lá. Eles conseguiram desenvolver uma máquina para fazer isso, só que aí o governo não quis liberar, né, essa energia para a sociedade. Mas ele falava que lá no exército, nessa linha especial do exército dos Estados Unidos, eles faziam teste já com essa energia e que eles desenvolveram uma máquina. E ele explica o funcionamento de como que fazia para fazer essa extração, ele explica toda essa parte mais técnica de como que fazia. E, então, assim, já está aí, sabe? É a questão deles liberarem essa energia para o público. Mas acho que é Paul, bom, não me lembro agora. Mas assim, isso já está aí, sabe? Já está circulando. É como dizem, né? Tudo que o ser humano inventa, na verdade não inventa, ele só descobre. Já existem formas de se fazer isso. E olha que louco também, o Nikola Tesla falam que ele é a reencarnação de um marciano, que ele veio para trazer as tecnologias de Marte para nós. Acabou não conseguindo fazer muito, justamente por causa do poder. E agora, o Elon Musk também é a reencarnação do marciano que veio para trazer tecnologia para a gente. Agora ele tem muito poder, né? Então ele está conseguindo fazer algumas coisas e uma das ideias dele é justamente levar o ser humano para Marte. Não poderia ser o mesmo, será? Pode ser que seja, né? Porque ele colocou Tesla no nome do Marte. Então, justamente. Pode ser que sim. Na cara, né? Pode ser que sim, mas assim, o Alci já deu essa confirmação já que ele é um marciano e que ele tá meio perdido, né, na verdade, aqui, porque é meio complicado, né, pra ele sair de um planeta que tudo funciona para um planeta que você tem que brigar para conseguir as coisas. Mas é muito interessante, ele implantou a maior frota de carros elétricos no planeta, basicamente, né, com a Tesla, tá conseguindo fazer uns foguetes andar de ré. Já fez, já tá fazendo em massa, na verdade. E o próximo passo é levar os habitantes da Terra para Marte. Isso é uma coisa muito interessante você pensar nessa coisa do dinheiro, né? Porque basicamente pararam de criar foguetes, de fazer foguetes justamente por causa do dinheiro, né? Que era muito caro para fazer um foguete só, sabe? Para ele sair, enfim, para qualquer lugar que um foguete vai é muito difícil para fazer isso. A Nikola Tesla está fazendo esses foguetes que dá ré em massa, tá fazendo um monte ao mesmo tempo. Entendi. O problema de tudo é a energia, né? Porque o foguete, o plano do gasto do foguete é você constrói um monte de coisa para levar o combustível, para no final o foguete virar um negócio desse tamanhozinho, tamanho de uma sala, sabe? Sim. E aí tudo o resto é um negócio que você leva combustível. Então, se inventasse essa energia, não vai, só vai um propulsor só. Uma energia livre.
seria muito mais simples. E o dissipador. Agora eu percebi isso. É meu. Você tira a parte de baixo dessa parte de cima e ela flutua sozinha. Com energia livre. Caramba, é verdade. E, enfim, tudo isso cai de novo nesse assunto, né, de que realmente essas informações são escondidas. Até porque se você parar para pensar, se roubaram, né, se pegaram todas as coisas que o Nikola Tesla tinha escrito, e se o Nikola Tesla tivesse mesmo descoberto a energia livre, quer dizer que, pronto, já tem informação de energia livre. Sim. Tá lá, com eles. Se eles usaram, se eles foram mais a fundo para estudar, a gente não sabe, mas provavelmente sim, né? Eu acho que sempre queria deixar a informação tão valiosa só guardado lá, fingir que não tem nada, né? Então realmente é uma coisa que já deve existir há muito tempo, talvez o que eles têm já até mais avançado do que o Tesla tenha descoberto na época, e a gente nem sabe, né? Nem tá aqui pra gente ver. Mais alguma coisa hoje? Não. Eu vou finalizar então, Dani. Obrigado pela palestra, gostei bastante. E principalmente dessa conversa também. Obrigado, Rogério, pelas suas colocações. E obrigado a todos os mestres que estiveram aqui também. Acho muito gênio, Dani, você ter estudado tudo isso para trazer uma palestra, muita coisa. Consegui trazer sem ler ainda, não. Muita coisa. Obrigado de verdade. Bom, obrigado, Dani, por trazer essa palestra. É muito interessante. Desde pequeno eu sempre gostei muito de entender como que funciona essa parte de energia, assim, sobretudo sobre energias nucleares, sobre a forma como a energia se movimenta, sabe? Desde mais novo eu sempre fui muito curioso sobre essa parte científica. Assim. Claro que, às vezes, por causa da nossa rotina, a gente acaba deixando um pouco de lado essas pesquisas, né? Mas é muito interessante, sempre que eu ouço algo nesse tipo, nesse segmento assim, me atrai muita atenção, até que caramba, meus olhos brilharam aqui, entendendo como que funciona esse sistema das fusões nucleares. Eu entendia bem por cima, assim, só sabia que era pelo efeito meio que cascata de um nêutron batendo no outro, que aquecia a água, mas eu não sabia todo esse sistema aí, achei bem legal. E foi legal também relembrar, que eu conversei com você hoje mais cedo, inclusive, né? De entender como que funcionava a condução da energia através dos fios, né? Que minha irmã tinha me falado, eu falei, eu não lembro mais como que é, mas ela falou que era o campo que se movia, não era os elétrons. Aí quando você falou, eu falei, caramba, é verdade. Nossa, é muito interessante isso, né? Que o fio ele só conduz o campo, na verdade não é os elétrons que estão se movendo ali. É muito interessante isso. E tem até aquela coisa, né, que falam assim, que por exemplo, você pega um aparelho eletrônico e você não pode enrolar, não é, por exemplo, uma extensão. Não é muito bom você enrolar a extensão e ligar ela na tomada, porque você pode criar uma bobina ali. Isso. Pode dar um curto, né, sei lá o que pode acontecer. Então é bem interessante isso, achei muito legal. Parabéns pela palestra, pela firmeza com que você falou. E obrigado também meu irmão Daniel por trazer os seus comentários, as suas ideias. Achei muito interessante. Cumprimento bastante a palestra também. Obrigado a todos os mestres e os amigos espirituais que nos auxiliaram. Obrigado a vocês também pelos comentários. E essa palestra para mim é muito interessante porque nós vive isso, sabe? É aquilo que o Hélio Couto falava, nós vive a física quântica na mão e nós não temos a mínima noção de como funciona nem a energia. Parece tão estranho. E aí, estudando toda essa questão de como que funciona, parece que nós somos que o ser humano tá tão burro ainda, sabe? Porque tudo isso daqui, uma usina inteira girando, todo esse problema de Chernobyl, tudo isso para girar uma turbina, entendeu? Tudo isso para isso. Parece que a nossa tecnologia tá muito baixa. Nós olha assim uma usina e pensa, nossa, que negócio tecnológico, mas é tudo isso para girar um negocinho. É muito... Eu fico imaginando os marcianos vendo nós e pensando, nossa, olha que bosta que eles fazem. Tudo isso para isso. Deve ter outro jeito completamente diferente, que não tem nada a ver. Talvez o princípio de geração não seja mais esse, sabe? E nós sempre fica tentando inventar formas de energias baseado nesse sistema. Talvez não seja isso. Só porque o Faraday inventou quer dizer que é o único. Entendeu? O mundo inteiro segue isso daqui porque ele inventou. Talvez tenha uma coisa nada a ver. Então, por isso que eu também... Pela primeira vez, eu quis usar uma palestra como estratégia de marketing espiritual, nem sei se isso existe, mas que é que os espíritos que estiver assistindo, veja que eu estou comprometido com isso, dessa questão da
eletricidade, eu acho que eu sinto esse mesmo interesse dos olhos brilhar, sabe? Desde sempre, mesmo que eu não entendo nada, eu não consigo entender. E é justamente porque eu não consigo entender absolutamente nada disso que me chama tanta atenção. Então eu acho que é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida, por mais que eu estudo várias questões de psicologia, biologia, eu acho que essa é a que mais me interessa de todas. Porque eu acho que dá para eu inventar alguma coisa. Se algum espírito me ver com dignidade suficiente para isso, saiba que eu vou me comprometer com isso até o fim. É isso, gente. Obrigado por tudo.